Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje, no episódio 23, a gente teve coisas incríveis que aconteceram em mais um episódio muito bom dessa temporada. Então, vamos conversar um pouco sobre ele? Vambora! Então, Digi Escolhidos, esse episódio foi basicamente dividido em duas partes. Uma parte no mundo real e uma parte no mundo digital. A parte do mundo real se trata de os outros Digi Escolhidos tentando evitar que barcos se choquem contra um porto, e causem uma grande destruição. E nessa parte, a parte a qual eu vou começar falando com vocês, a gente vê um pouco mais sobre qual era o plano do Devimon. Ou pelo menos a gente achava que era um plano só do Devimon até agora, né? Bom, o que acontece é que eles estão ali, checando toda a situação, principalmente o Easy, que através do notebook dele está conseguindo ver as coisas que estão acontecendo e tentando trazer cada vez mais informações sobre a situação. Os outros Digi Escolhidos estão ali com ele, e os Digimons dele estão lá dentro da rede tentando combater a Calmaramon e aquela torre e os Algomons e tudo mais. Então tá uma grande briga contra o tempo para tentar evitar que esses barcos acabem causando um grande desastre, E o que acontece é que, bom, a gente vê que a Calmaramon realmente não tinha sido derrotada, ela estava usando camuflagem, ela acaba agarrando eles, todos eles estavam ainda no nível adulto de evolução, isso era um problema porque eles não eram fortes o suficiente para lidar com ela, Isso com certeza. O que acontece é que o Easy, durante esse período, conta para eles que ele descobriu, que todas essas informações estão sendo enviadas para o mundo digital, então agora ele tem certeza do que está acontecendo. Porém, ele explica para a gente um pouco melhor qual é a situação, Meio que graças à grande quantidade de postagens na internet, em rede social, por pessoas que comentam em vários lugares diferentes, o trânsito de informação acaba ficando muito alto. E isso gera uma grande quantidade de energia, e é essa energia que está sendo enviada para o mundo digital. Então, basicamente, tem a ver com se a gente causar desastres, problemas muito grandes, os seres humanos comentam e postam um monte de coisa na internet sobre essas coisas, o trânsito de informação fica muito alto, a gente absorve a energia dessa informação e a gente acaba ficando mais poderoso, Então, basicamente é culpa dos humanos estarem postando muitas coisas na internet que faz com que esses Digimons do mal acabem evoluindo, ou pelo menos os Digimons do mal deram um jeito de fazer com que isso se transformasse em uma energia útil para eles, E daí, indo pro final dessa parte, já no final do episódio, os Digi Escolhidos acabam se conectando com seus Digimons de uma forma mais forte, mesmo numa grande distância. Eles fazem com que todos eles evoluam para o nível perfeito. A Calmaramon acaba sendo derrotada sem muita dificuldade ali, alguns ataques deles. E daí o Zudomon vem com o martelo de Thor e esmaga aquela torre de uma vez, destrói ela completamente, que estava ali na rede, que estava sendo usada para controlar os barcos. Os barcos enormes ali acabam parando, Eles não se chocam com o porto, então o desastre foi evitado, Então eu achei muito interessante essa parte com certeza é conectada com a parte do mundo digital. A gente aprende um pouco mais sobre essas torres que estão aparecendo dentro da rede. Eu não sei se aquilo ser destruído vai influenciar em alguma coisa ainda, porque eu acho que aquilo era uma parte importante da rede, mas foi importante que eles fizessem aquilo, porque senão aqueles barcos tinham explodido e muita gente provavelmente ia ter morrido e coisas do tipo, Mas, bom, essa parte termina com isso, E como eu disse, ela influenciou um pouco o que acontece no mundo digital, porém, a gente vai conversar sobre isso agora. Então, falando da parte do mundo digital agora, é basicamente uma grande luta contra o Devimon, Então, Devimon apareceu depois que o castelo nas costas do Eldoradimon foi destruído. Finalmente, um vilão que a gente estava vendo há tanto tempo já na temporada apareceu para enfrentar eles, de frente. E realmente ele é extremamente forte. Ele estava usando ataques bem básicos, assim, só de mover a mão dele. Ele cortava as pedras facilmente, ele acertava os Digimons de nível perfeito e causava grande dano neles muito facilmente, Ele estava muito mais forte do que um Digimon daquele nível deveria ser, E os Digi Escolhidos vão tentando lidar com aquela situação aos poucos, eles vão tentando desviar, eles vão tentando se esconder, até que a gente vê um pouco mais dos poderes dele.
E a gente descobre que ele está bem conectado com o miasma também, né? Ele faz com que inclusive uma grande mão escura apareça, esmague o Metal Greymon, bata neles e tal. Então, realmente ele estava ali com um grande controle sobre toda aquela energia que estava ali em volta, né? Então o TK vendo tudo aquilo, ele estava meio escondido, né, com o Poyomon no colo, fica nervoso mais uma vez, vai lá, encara o Devimon, fala para ele parar com tudo aquilo, e acontece uma evolução, né? Então o Poyomon evolui para Tokomon, super bonitinho, tem um momento ali de luz, ele não consegue muita coisa com aquilo, além de irritar o Devimon mais ainda, né? E aí o Devimon fala algumas coisas interessantes, como por exemplo, por que você não aceita as trevas? Por que você não quer vir e ficar da mesma forma que eu? Alguma coisa do tipo. É bem interessante essas coisas que ele está falando, né? Porque mostra uma certa conexão, mais uma vez, entre esses Digimons, que provavelmente a gente vai ficar sabendo mais no futuro, né? Então, o Devimon fica muito irritado, ele fica muito irritado. E nessa hora ele busca por mais poder, né? Mais poder, ele levanta a mão dele para cima assim, né? Aquela energia que está vindo do mundo real está indo pro cristal. E a gente vê então o cristal em um lugar, assim, parece que ele está dentro da terra, junto de uma pedra, ele está escondido, né? E ele começa a brilhar, começa a sair energia dele que vai pro Devimon, né? Porém, nessa hora uma coisa incrível acontece. Então, de dentro do cristal, a gente consegue enxergar uma figura que se forma de chamas roxas, energia, né? E então a teoria das pessoas se confirmou, pessoal, porque esse que está aparecendo na frente de vocês é ninguém mais, ninguém menos do que o Millenniumon, né? Na forma de Moon Millenniumon, a forma casulo do Millenniumon, né? Eu tô mostrando para vocês aí. Vocês vão perceber que é literalmente o mesmo formato da imagem oficial do Millenniumon, nessa forma, né? É ele que tá ali. Ele é o cristal, como todo mundo previa. Eu mesmo não acreditei que fosse ser ele, né? Porque eu não achava que eles fossem usar esse Digimon em uma temporada do anime. Mas eles estão indo para esse caminho, o que é incrível. É uma das coisas mais legais que eu já vi acontecendo em qualquer temporada de Digimon até hoje, né? Então realmente ele tá por trás. Mesmo quem achava que o Devimon era o principal por trás de tudo que estava acontecendo até agora, tem que entender que esse Digimon é muito, muito, muito superior a toda e qualquer coisa que apareceu nessa temporada até agora. Então dá pra gente perceber que o Devimon na realidade estava sendo guiado por esse cristal, que é o Moon Millenniumon, né? E ele aparecendo pra vocês aí, pessoal, ele é basicamente uma versão casulo, entre aspas, do Millenniumon, né? Resultado da fusão entre um Chimeramon e um Mugendramon. Ele é uma forma espiritual que tem uma certa conexão com o Millenniumon. E se o Millenniumon for derrotado, o Moon Millenniumon vai sobrar. E através do Moon Millenniumon, o Millenniumon pode voltar, né? Ele pode se transformar em Millenniumon e Zed Millenniumon, em coisas do tipo, né? Então dá pra gente perceber que os objetivos agora ficaram muito maiores e muito mais complicados para essa temporada, né? Muito provavelmente toda essa energia está sendo recolhida pro Moon Millenniumon. Ele deve estar querendo alguma coisa com isso, talvez se fortalecer, evoluir e causar uma catástrofe no mundo digital, né? Bom, ele dá energia pro Devimon. E nessa hora o Devimon, sofrendo assim até parece, ele passa por uma evolução. Ele evolui pro nível perfeito, Neo Devimon, né? Então o Neo Devimon vai aparecer para vocês aí. Ele é um Digimon, como eu disse, do nível perfeito, muito poderoso, né? Esse Digimon, pessoal, ele é muito interessante, inclusive eu falei dele em um outro vídeo essa semana, porque ele é uma forma de Devimon que está sendo controlada, né? Toda a roupa dele, principalmente a máscara dele, estão no corpo dele para que ele seja constantemente controlado, para que ele não tenha mais vontade própria, né? Então faz sentido que ele tenha assumido essa forma aqui, porque aparentemente ele está sendo completamente controlado pelo Moon Millenniumon, né? Então ele assumindo uma forma como essa fica perfeito para essa ocasião, né? Continua sendo um nível perfeito muito legal e muito poderoso. Com certeza extremamente poderoso, né? Porque ele ainda tá tendo ajuda das energias que vêm do Moon Millenniumon. E ele tá tão forte, mas tão forte, que os Digimons nível perfeito dos Dias Escolhidos não conseguem nem enxergar os movimentos dele. Quando ele toca neles, bate neles, sem usar muita força, eles já quase perdem a batalha, né? Ele tá extremamente mais poderoso do que eles, né? Então nessa hora a luta estava basicamente ganha para os vilões, né? Mas daí acontece uma coisa muito incrível no mundo real.
do que a gente falou agora de pouco, o Zudomon vem e destrói a torre que mandava as energias do mundo real para o mundo digital. E nessa hora, o cristal do Moon Millenniummon fica basicamente sem poder, ele se apaga, ele fica escuro. E as energias que o Neo Devimon estava recebendo param de ir para ele, né? Então ele fica muito mais fraco. E nessa hora ele começa a sofrer, inclusive, quase como se ele já estivesse sendo destruído. Ele vendo a situação, começa a fugir, e os Digimons dos Digiescolhidos começam a atacar ele sem parar. Inclusive nessa hora o Erigarurumon se transforma no Sagittarius Mode, né? Provando pra gente que ele consegue assumir essa forma outras vezes, o que é muito legal. E eles vão atacando o Neo Devimon fugindo até que eles conseguem destruir ele, né? Ele vai sumindo em formações assim e tudo mais. Os Digiescolhidos então ficam meio que em paz. Eles até sentam para descansar porque eles acham que tudo tinha terminado. Mas nessa hora a gente vê mais uma coisa incrível acontecendo e o Dark Knightmon aparece, né? Então muitas pessoas acharam que ele tinha morrido graças à luz, mas não, ele ficou bem, não parece que ele sofreu nada inclusive. E nessa hora ele estende a mão para frente, o cristal sai de dentro da terra assim, né? O Millenniummon vem até na mão dele, ele segura e sobe em cima do cavalo dele, o Dark Meio-Dramon, e começa a ir embora, começa a fugir, né? Mas antes dele ir embora, ele usa o cristal, ou o Millenniummon, né? O Moon Millenniummon faz isso sozinho, e usa meio que uma última alternativa, usa seus poderes para fazer com que o Neo Devimon, que ainda não tinha sido completamente destruído, né? Ele estava meio que na metade ainda, debaixo dos escombros, volte e evolua, né? Então ele dá uma energia para ele, para que ele se transforme mais uma vez. E na última cena do episódio, a gente vê que a máscara do Neo Devimon começa a se quebrar, né? Os Digiescolhidos meio que lembram do que aconteceu com o Orochimon evoluindo para Nidhogmon, que era bem parecido. E daquela máscara quebrada, de baixo, a gente vê um grande olho amarelo, né? E daí o episódio termina, pessoal. Então, galera, eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio agora. Então, se você não quiser spoilers, pula essa parte ou para de assistir o vídeo agora, não tem problema, tudo bem? Então, eu vou começar a falar da prévia agora, vocês já foram avisados, então vamos começar. O próximo episódio, pessoal, vai mostrar pra gente qual é a evolução do Neo Devimon, né? Que seria a forma Mega do Devimon. E é muito incrível, porque é um Digimon novo, não é um Digimon que a gente conhecia até agora, né? É um Digimon chamado Dan Devimon. É um Digimon que me lembrou bastante o Carnage e o Venom de Spider-Man, né? Do Homem-Aranha. Então, se você conhece esses personagens, eu acho que você vai conectar eles com essa forma nova de Digimon, né? E é muito incrível porque esse é o primeiro Digimon nível Mega que ainda possui o nome de Devimon. Porque normalmente o Devimon acaba ganhando outros nomes, né? Como, por exemplo, Myotismon, né? Não, dessa vez, numa linha evolutiva do Devimon, ele chegou em uma Mega chamada Dan Devimon. E é ele que vai causar problemas, que vai lutar contra os Digiescolhidos, né? E eu acho isso muito incrível, pessoal, porque ele basicamente é uma forma do Neo Devimon quando ele perde a máscara que continha os poderes dele, né? Porque a gente vê que a máscara dele se quebra, o que é muito legal, né? Então eles vão ter que lutar contra ele. Ele é um Digimon de nível Mega, muito poderoso, inclusive parece que ele tá ali controlando o miasma ainda nessa forma, né? O que é bem legal. O que acontece é que em vez das coisas estarem indo para um rumo melhor para os Digiescolhidos, parece que elas estão piorando. Porque em algum momento eu acho que o Dan Devimon vai morder o Tai. Então a gente vê o Tai no chão com o braço todo vermelho, os olhos dele vermelhos, né? E então parece que ele tá meio do mal ali. E daí ele começa a flutuar. E quando ele começa a flutuar, assim, junto com as energias do Digivice e coisas do tipo, a gente vê que alguma coisa tá acontecendo. E daí o Metal Greymon aparece. E o Metal Greymon tá ganhando muita energia. Parece que o Metal Greymon vai evoluir, né? É o que eu acho que vai acontecer ali. Porém, pessoal, eu acho que ele não vai evoluir da forma correta. Eu acho que graças a ele estar afetado por essa energia do mal que tá vindo da forma Mega do Devimon, ele vai acabar evoluindo para Mugendramon ou alguma coisa parecida, né? E isso é muito incrível. A gente vê inclusive no Metal Greymon que ele tá com os olhos vermelhos, assim. Ele tá com olhos bem parecidos com os olhos de um Mugendramon nessa hora, né? Pode ser que ele evolua para outra coisa? Pode, mas eu acho que vai ser o Mugendramon mesmo. E isso fica ainda mais incrível e interessante quando você lembra que o Moon Millenniummon apareceu no episódio e que para você ter um Millenniummon, você precisa de um Mugendramon, né?
Então pode ser que tudo isso tenha sido feito de propósito. A gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas essa é a prévia do próximo episódio. Eu acho que o Dan Devimon não vai ser derrotado. Talvez ele seja derrotado, inclusive, pela forma do mal que o Metal Greymon vai assumir ou alguma coisa do tipo. Mas talvez ele fique vivo da mesma forma que o Dark Knightmon também ficou, né? Então a gente vai ter que esperar pra ver. E é aí que a prévia termina, né? Então, pessoal, esse foi o episódio 23. Eu espero que todos vocês tenham gostado dele. Eu gostei muito. Eu acho que aconteceram algumas coisas nesse episódio que eu estava esperando que acontecessem, como o Dark Knightmon vivo, que eu não esperava que acontecessem, como o Moon Millenniummon aparecendo numa temporada do anime, que eu achei incrível, né? Eu achei que tudo foi muito bem legal nesse episódio, com uma estrutura boa. Na minha opinião, foi muito bom, né? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.